Boa noite a todos. Declaro aberta a presente audiência pública convocada pelo ato da Presidência número 16, de 15 de outubro de 2021, que tem por finalidade cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1, e promover a discussão do projeto de lei número 139, que estima a receita e fixa a despesa do município para exercício de 2022, juntamente com os vereadores, autoridades e o público presente. Aproveito para agradecer e cumprimentar os vereadores presentes: Gerson Alves, José Carlos Silva Beitum, Edson de Souza, Viviane Aparecida Delmassa Martins. Na reunião de hoje, o presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Jonas, não pôde estar aqui, então eu, como vice-presidente, estou assumindo o cargo provisoriamente para presidir os trabalhos de hoje. Os que ainda não realizaram as suas inscrições e desejem fazer o uso da palavra, favor dirigir a recepção para fazer a inscrição. Convido para fazer parte da mesa, para secretariar os trabalhos, o vereador Gerson Alves de Souza, o secretário da Fazenda, Percy Cidinha Amêndola Esperidião, a representante da sociedade civil, Benedita Quintiliano, e o senhor Luiz Gonzaga de Oliveira. Podem se dirigir aqui à mesa, por favor. Obrigado a todos. Convidamos agora para o uso da palavra o senhor Percy Cidinha Amêndola Esperidião, para o uso de 10 minutos da palavra para explanar sobre o projeto que estima a receita e fixa a despesa no município para exercício 2022. Com a palavra, Percy. Boa noite a todos. A Constituição Federal, em seu artigo 165, traz as 3 peças de planejamento dos órgãos públicos, que são o PPA, a LDO e a LOA. Anteriormente, nós já discutimos juntas essa Casa de Lei, o PPA para os 4 anos vindouros e a LDO para 2022. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e receitas que serão realizadas no próximo ano. A Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano. Para o exercício de 2022, a previsão dos cálculos foram baseados na efetiva arrecadação do exercício de 2020, sendo consideradas ainda as ações de apoio à cobrança da dívida ativa tributária e a expectativa da inflação para o período, que totalizou um montante de 487 milhões e 700 mil de receita. Desse valor total, 361 milhões e 277.219 reais são receitas advindas da arrecadação própria municipal e participação nas receitas da União e do Estado, além de convênios nas áreas da saúde, educação e assistência social. Essas receitas, do total de 361 milhões, são divididas da seguinte maneira: impostos, taxas e contribuição de melhoria.
em sua grande maioria, referencial IPTU, na ordem de 39 milhões, o ITBI, 10 milhões e meio, o Imposto de Renda, também nessa ordem de 10 milhões e meio, o ISS, 36 milhões e 300, e as taxas, 4 milhões e 487 mil. Também tem a contribuição de melhoria, que já foi extinta, porém tem que fazer parte dessa peça orçamentária por conta de dívidas ainda inscritas em dívida ativa. Fazem parte ainda desse montante a CIP, que é a contribuição da iluminação pública, na ordem de 6 milhões e 900 mil, 1 milhão 668 mil de receitas patrimoniais, que se referem aos aluguéis, arrendamentos, outorga onerosa e rendimentos de aplicações financeiras. Receita de serviços, 2 milhões e 10 mil, que referem-se a serviços administrativos, como cemitério, por exemplo, terminal rodoviário, receitas do Ecolago e do Ecoparque. As transferências correntes totalizam 273 milhões e 314 mil, em sua grande maioria composta pelo FPM, 63 milhões, pelo ITR, 1 milhão, pelo Fundo Especial de Petróleo, 1 milhão também, pela transferência do SUS, na ordem de 33 milhões, pelo QESE, 7 milhões, pelo PENAI e pelo PENAT, na ordem de 3 milhões e 90 milhões, transferência do SUAS, refere-se à assistência social, ICMS, 66 milhões, IPVA, 25 milhões, IPI, 450 mil, a CID e o Fundeb, na ordem de 65 milhões. Outras despesas correntes, 1 milhão 830, que são multas por auto de infração, indenizações e restituições. Também devemos falar das receitas de capital, na ordem de 8 milhões e 100, que refere-se à alienação de bens. De todos esses montantes, temos aqui 30 milhões e 90 mil, 20% referente à retenção das despesas, das receitas do FPM, do ICMS, do ITR, do IPVA e do IPI, para compor o Fundo da Educação, que é o Fundeb. Compõe ainda o orçamento municipal as receitas da FEMA, que é a Fundação Educacional do Município, na ordem de 70 milhões, e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, o ACISPREV, receita de 56 milhões e 300 mil. Podemos observar que as receitas e despesas estão em perfeito equilíbrio, e as despesas distribuídas da seguinte maneira: repasse para a Câmara Municipal, 10 milhões e 800 mil reais. ACISPREV, 62 milhões e 300 mil reais. FEMA, 70 milhões e 122 mil reais. E a Prefeitura ficaria com 344 milhões e 477 mil reais. Observamos que o valor das receitas do ACISPREV, que seriam de 56 milhões e 300 mil, é menor que o valor das despesas, de 62 milhões e 300 mil, uma diferença de 6 milhões. Esse valor é referente às aposentadorias do período anterior à formalização do Instituto de Previdência, que são pagas através de transferências financeiras realizadas pela Prefeitura Municipal. Cabe-nos detalhar ainda o valor do orçamento de cada Secretaria Municipal. Gabinete do Prefeito, 4 milhões e 222. Governo e Administração, 6 milhões e 261. Fazenda, 6 milhões e 221 mil. Planejamento de obras, 31 milhões e 631 mil. Educação, 113 milhões e 900 mil. Negócios jurídicos, 1 milhão e 937 mil. Desenvolvimento econômico, 1 milhão e 550. Assistência social, 9 milhões e 220. Saúde, 99 milhões e 800. Encargos gerais do município, 48 milhões e 504. A cultura, 3 milhões e 886 mil. E o esportes, 5 milhões e 939 mil. Acho que é isso, presidente. Obrigado, Percy. Passaremos agora o uso da palavra dos inscritos, que terão 3 minutos, conforme o artigo 8º, parágrafo único da Resolução 163 de 2012, para apresentarem suas sugestões ao projeto. Temos aqui inscrito Elielton Pereira Kine, que aparentemente não está presente. Então, passaremos agora a palavra a Benedita Quintiliano, que compõe a mesa representando a sociedade civil. Com a palavra, Benê.
Boa noite a todos. Mais uma vez, me sinto honrada de ter sido convidada para compor a mesa, numa audiência pública, para a gente discutir o orçamento do município de Assis. E eu, como membro do Conselho Municipal de Saúde, me vi na obrigação de estar vindo para essa sessão para estar fazendo algumas observações com algumas questões que eu fiz ao analisar essa lei, a Lei de Orçamento Anual. Coincidentemente, na última reunião do Conselho, nós aprovamos o Plano Municipal de Saúde. E dentro desse plano há vários projetos que foi muito elogiado por todos os membros do Conselho. E quando analiso aqui o orçamento, no primeiro bloco que eu vou analisar criticamente com relação à assistência farmacêutica, que a gente sabe de todas as dificuldades, porque eu faço parte desse conselho há muitos anos, e existem propostas ali que vão melhorar consideravelmente o serviço e que todo o conselho é favorável com relação a isso, eu observo que tem uma proposta de ampliação de serviço que está exatamente aqui. Vou descrever o que está no plano. Construir a central de abastecimento, unidade dispensadora de medicamentos com infraestrutura adequada e com garantia de recursos humanos qualificados e em número suficiente, implantada com horário de funcionamento ampliado. E aí eu pergunto, como que é possível realizar esse projeto se eu estou com menos 13,66% no orçamento direcionado para esse bloco? Vamos conseguir dinheiro onde? Então, o que me assusta é essa questão de ter um projeto, um plano municipal de saúde, que já no primeiro ano, que está previsto essa implantação dessa dispensadora, e não está previsto recurso para isso aqui. Tem também, na atenção básica, construção de uma UBS, R$500 mil. Esse valor, a gente sabe que não dá nem para iniciar uma obra. Não sei o tamanho, aqui é vago, é um valor talvez simbólico. Acho que não sei de onde, qual origem vai ser, se esse recurso é tesouro. Aqui, esse recurso que está no plano é tesouro, mas não vai dar para construir nada. Então, eu gostaria de saber exatamente para onde será essa obra e a manutenção desse serviço, como vai ser? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela dispõe que, quando se constrói um serviço, é necessário prever a manutenção desse serviço. Então, eu gostaria de saber essa resposta também. Com relação ainda ao Plano Municipal de Saúde, no bloco da média e alta complexidade, está ali ampliar a cobertura de profissionais de psicologia na atenção básica. Em 2022, está previsto em ampliar o serviço em 36%. Só que o orçamento para essa atenção básica está menor em 10,56%. Tá? Então, são essas minhas dúvidas. E tem também um superávit aqui com relação à manutenção de veículos, que me chamou bastante atenção. Esse ano, eles têm previsto no orçamento da Secretaria 238.400 e para o ano que vem está 854.400, com um aumento de 258,39% nessa rubrica. Em compensação, em água, luz, telefone, está com menos 57,82%. São essas as minhas questões. Antes de dar a palavra para o Percy, eu gostaria de agradecer a presença do vereador Fernando Vieira e do vice-presidente da Câmara, Luiz Antônio Ramão. Passaremos agora ao próximo inscrito, Luiz Gonzaga de Oliveira.
A do Fernando, ele está inscrito, ele não está inscrito, ele só está me acompanhando como. Eu vou falar com toda a alimentação. Entendeu? Nós vamos analisar. Tá bom. Toda a questão do programa para ela ser analisada no final de semana. Ela está aceitando os anos. Tá bom. Eu agradeço as considerações da Benê e de grande valia, sempre nós analisamos com grande carinho e sabemos da capacidade. Com certeza vamos analisar essa peça tributária. Foi analisada mais profundamente pelo Felipe e estamos abertos a toda e qualquer análise diferente disso. Então, até sexta-feira, gostaria de receber isso por escrito e questionamentos serão, se possível, reavaliados e alteraremos a LOA. Obrigado, Percy. E deixo aqui aberto também a possibilidade, para que se a representante da sociedade civil, Benedita, quiser mandar esses questionamentos para a Câmara, para a gente oficiar o Poder Executivo acerca desses questionamentos. Eu posso estar deixando com o Percy já, nesse momento, as planilhas que eu fiz para ele analisar o que foi questionado aqui, sem problema nenhum. E mais uma questão que me pediram, os funcionários me pediram para fazer, se nesse orçamento está previsto algum o reajuste salarial para o ano de 2022, a reposição, na realidade, né? Porque reajuste a gente sabe que é impossível ter. Está previsto, sim, na hora de 9,50%. Dentro desse orçamento? Dentro do orçamento, tá. 9? 9,5%. Tá, obrigada. Na verdade, a inflação, em agosto, ela bateu 9,82%, uma coisa assim. Mas foi previsto, sim. Nosso orçamento está uma diferença aí do ano anterior para esse ano em quase 17%. Né, que é as expectativas da inflação, e repondo as expectativas que em 2020 foram feitos. A LOA foi feita com base nas arrecadações de 2019, no meio de uma pandemia. Então, a gente agora tem que ser mais otimista e recompor as perdas. Mais uma preocupação, Percy, esse percentual na Secretaria da Saúde, ele está em 4,6%, sem considerar essas despesas de capital que vocês jogaram 1.215.000. Então, são só 4% que está maiores para 2022. E se a gente pensar que esse ano o município recebeu muito dinheiro com relação ao Covid, e o ano que vem, o governo federal ele investiu 59 bilhões de reais e distribuiu por todo o Brasil. E no orçamento do ano que vem, está previsto apenas 7 bilhões, conforme o orçamento que está discutido lá a nível federal. Então, 7 bilhões significa que nós vamos receber muito pouco ou nada para combate ao Covid. Então, é mais uma preocupação que a gente tem com relação a estar um planejamento muito sério com relação a esse orçamento. Porque, com relação à saúde, você vai ver aqui pela planilha que tem 4,6% o percentual de reajuste em relação a esse ano. O que eu posso garantir é que, de uma maneira geral, foi previsto um aumento de 9,5% para todos os servidores. Eu fico contente com isso. Agradeço também a presença do vereador Fabinho Alerta Verbal, que está presente na audiência pública. E dando prosseguimento à audiência, passaremos agora ao uso da palavra pelos vereadores, que dispõem de 3 minutos para seu pronunciamento. Algum vereador gostaria de se inscrever? Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Viviane Dalmas. Obrigada por essa noite, obrigada, Percy, Ganga. Nós recebemos um ofício hoje do sindicato, né, dos servidores públicos, todos nós vereadores, e aqui eles elencaram que
que a proposta orçamentária será incapaz de atender todas as obrigações patronais do município de Assis, haja vista a previsão de fixação de despesas da natureza em montante que não permite a concessão dos direitos de vantagem aos servidores públicos, a não ser a reposição salarial. O projeto de lei de revisão geral dos vencimentos para 2021, não houve, no ano de 2021, não houve um encaminhamento para a Casa de Leis, né, para a Câmara Municipal, o projeto de lei de revisão geral dos vencimentos para 2021. Lembrando que a próxima data base do funcionário municipal será dia 1/2/2022 e a reposição inflacionária deverá englobar a revisão não concedida 2021 e a revisão a ser concedida em 2022. A propósito das últimas limitações legislativas em razão da pandemia, sobretudo a lei federal, o sindicato esclarece que a revisão geral e anual dos servidores é direito garantido por leis anteriores do estado de calamidade, de forma que não há óbice a sua concessão no exercício do corrente ano. Da mesma forma que a Lei Federal 173 vedou foi a concessão de aumentos salariais e a revisão geral anual, que é outro instituto. Portanto, para comportar a revisão de 2020 a 2021, 21 e 22, o projeto de lei orçamentária haverá de sofrer emendas a fim de permitir a completa reposição dos vencimentos de todo o quadro do funcionalismo. As variações previstas entre o orçamento de 2021 e a fixação de despesas de 2022 com o quadro do magistério não comportará a revisão acima mencionada e o pagamento do piso nacional aos professores, que eles fazem jus dessa forma, é mais um ponto a ser redimensionado no projeto de lei em exame. Então, diante dessas questões que eles colocam, o que a gente pode estar vendo, visto que os funcionários públicos, a gente está sofrendo um achatamento na questão salarial, né? A gente muito se alegra de ouvir que já vai ter 9,5% de aumento, mas precisa ter outros recomeços, né? Quando coloca aqui que precisa fazer a revisão do quadro do magistério, inclusive o professor de desenvolvimento infantil, quando ele a letra do salário dele, base, não chega aos... Só mais um minuto, por favor. Tem que complementar, né? Tem que fazer um complemento. Como que a gente poderia estar viabilizando essas questões? Viviane, obrigado pelos questionamentos, mas as receitas e despesas estão equalizadas nesse orçamento. A questão da reposição salarial, se possível, por exemplo, também, como eu estou sendo muito questionado com referência ao abono, o abono, por exemplo, eu não posso fazer parte da LOA, porque é uma questão extraordinária. Os vencimentos estão fixados pela lei na reposição de 9,5%, mais ou menos nesse sentido. Eu não posso ultrapassar essas despesas. Porventura eu tiver algum crédito para fazer, será por crédito especial. Se nós não atingimos a nossa arrecadação, nós temos que nos precaver e diminuir nossas despesas. Sobrando isso, ultrapassando esses limites, nós vamos fazer por superávit. Tendo dinheiro, tem que ser por crédito especial. Tem que ser uma concessão via Câmara Municipal, crédito especial. Mas eu não posso fazer constar, né, na LOA essa reposição num ano como nós recebemos agora. Nós temos que ter pé no chão. Eu não consigo pôr na LOA o aumento mais que o 9,5%. Pela ordem, na verdade, não é questão nem de reposição, né? A gente não está falando daí do aumento. São revisões mesmo dos quadros, que nem do quadro do magistério. Hoje, o diretor ele recebe o seu piso salarial e ele tem uma porcentagem, né? Nesse sentido, ao invés de ficar em porcentagem, ser transformado isso
no salário, né? Por quê? Porque a gente sabe que, numa hora que for aposentar, você não vai estar carregando essa porcentagem, né? Agora, se você incorporar no salário, você vai ter. Outra questão, foi feito isso para o diretor, porém, o professor PEB 1 com o PEB 2, a diferença salarial é muito grande. Então, uma das reivindicações que os professores tinham também é que fosse igualado o salário de PEB 1 com o PEB 2. Né? São nessas questões que se não tem essa previsão de se estar fazendo. Né? Realmente não tem. Né? Mas nós não conseguimos incluir por enquanto. Isso é uma discussão para o ano que vem, mas isso passa pela parte política. Né? Nós estamos falando pela parte... Aqui na LOA é mais uma parte técnica, né? Obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Peço a palavra. Nesse mesmo documento, ele fala até do adicional da insalubridade, né, que foi feito até pela doutora Ana Santa, e não foram incluídos ainda alguns cargos. Também tem alguma previsão de estar incluindo essas pessoas dentro desse orçamento? Não, esse orçamento não consta isso, mas eu vou pedir uma coisa para você, uma solicitação. Igualmente a BNE, que encaminhará a nós essas solicitações, se você puder encaminhar para nós essa solicitação, nós vamos sentar, falar com o prefeito e vamos fazer as negociações, se possível, as necessárias, e se possível, atenderemos. Mas eu preciso, não está fechado ainda a LOA, vai ser votada ainda pelos vereadores, mas eu prometo que passarei para o prefeito e os outros assessores. Porque nós recebemos muitos profissionais do servidor público, né? Um dos cargos que eu tenho mais recebido são os auxiliares de desenvolvimento infantil, que é um cargo novo, e eles têm a questão da formação, como é garantido, mas como não está incluso ainda, né? Então, precisa estar revendo, né? Porque é um salário pequeno, então, dentro disso daí tem uma questão que pode até ajudar em orçamento, né? Então, precisa estar pensando em colocar dentro de um orçamento esse pessoal. Segue em discussão, mas algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos à conclusão. Conforme a Resolução 163, de 2012, passaremos agora a leitura dos principais pontos da audiência com o vereador que está secretariando os trabalhos hoje, Gerson Alves. No dia 17 de novembro de 2021, foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Assis audiência pública para a discussão do projeto de lei número 139/2021, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2022. A sessão iniciou-se às 19h18, sob a presidência do vereador Fernando Sirquia, tendo como secretário o vereador Gerson Alves. Foram convidados para compor a mesa o senhor Percy Cidim Espiridião, o senhor Luiz Gonzaga de Oliveira, representando o Poder Executivo, e a senhora Benedita Quintiliano, representando a sociedade civil. Estiveram presentes os vereadores Pastor Edinho, José Carlos, Viviane Delmassa, Ramão, José Carlos e Fernando Vieira. Às 19h21, o senhor Percy fez uso da palavra, realizando a explanação da composição da dotação orçamentária municipal para o ano de 2022. Esclarecendo que as receitas e despesas estão devidamente distribuídas e equilibradas. Às 19h28, a senhora Benedita Quintiliano fez uso da palavra, esclarecendo que é membro do Conselho Municipal de Saúde, com as seguintes questões: que a ampliação da assistência farmacêutica, existe a previsão
da ampliação de assistência farmacêutica, mas questionou que existe uma dotação orçamentária de menos 13%. Questionou ainda a construção de uma unidade de atenção básica, mas tem a preocupação que os valores destinados seriam insuficientes para a conclusão da obra. Também mencionou a ampliação da assistência média e alta complexidade, com dotação de menos 10%. E ainda a manutenção de veículos, com um aumento de 258%. O senhor Percy, respondendo às indagações da senhora Benedita, esclareceu que serão analisados os apontamentos realizados, mas que, se possível, fossem encaminhados essas propostas para análise junto ao Poder Executivo. Ainda, a senhora Benedita questionou sobre a reposição das perdas salariais, se elas estariam previstas no orçamento de 2022. O senhor Percy respondeu que existe sim a previsão da recomposição em torno de 9,5%. Às 19h38, a vereadora Viviane relatou o recebimento de um ofício do Sindicato dos Servidores, elencando que a proposta orçamentária tocante aos direitos e vantagens do servidor não seria capaz de atender à demanda. O senhor Percy reafirmou que as receitas e despesas estão equalizadas e que esses repasses, essas perdas, essa recomposição de perdas não poderia ultrapassar o limite, sob pena de responsabilidade, que a recomposição das perdas salariais serão em torno de 9,5% previsto no orçamento de 2022. Vereadora Viviane questionou ainda se o adicional de insalubridade está previsto o pagamento no orçamento. O senhor Percy respondeu que não, mas que essa demanda também deve ser encaminhada como proposta na previsão orçamentária para análise também do Poder Executivo. Fernando. Com a palavra, Percy. Olha, eu gostaria de falar que, com todo o meu coração, a Benê, ela é muito técnica e eu vou ver isso com o maior carinho. Igualmente as suas considerações, viu, Viviane? Isso não vai ficar assim em branco, nós vamos sentar, vamos analisar, né? Essa peça orçamentária é enorme e, tendo jeito de atender os propósitos, nós assim o faremos, você pode ter certeza. Agradeço desde já e queria parabenizar a Benê, porque quando ela põe alguma coisa é muito técnico e a gente tem que analisar com muito carinho. Tá? De coração, isso aí vai ser, sim, revisto e passado para o prefeito. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Percy. Conforme o artigo 241, a linha F do Regimento Interno, a comissão aguardará, a partir de amanhã, quinta-feira, 18/11/2021, durante o período de 24 horas, o recebimento de propostas pela comunidade que deverão ser protocoladas aqui, na Câmara Municipal, com a identificação do seu signatário. O prazo para as emendas impositivas termina no dia 24 de novembro. Após esse prazo, não serão mais permitidas emendas ao projeto, conforme o artigo 241, parágrafo 1º, a linha H, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Assis. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gerson Alves. Senhor presidente, eu só queria salientar que esse projeto passou pela Comissão de Orçamento, de Finanças e Contabilidade da Câmara, foi analisado, é claro, como o senhor Percy salientou muito bem, um projeto muito complexo, enorme. É difícil uma análise muito vamos dizer, perfeita, né? Sim. Mas dentro do possível, a comissão analisou fez um levantamento muito aprofundado, mas algumas coisas ficam, sim, né? E por isso que é bom e muito importante a participação da sociedade civil. Eu quero dar os parabéns para a senhora Benedita pelos apontamentos, né? E isso é muito importante, essa participação da sociedade. Ontem, na sessão, eu cobrei muito isso, a participação da sociedade, exercendo o seu direito de cidadão, exercendo a sua cidadania. E isso é muito importante, isso dá transparência na administração pública.
E não existe uma administração pública com uma qualidade, uma excelência, sem a participação da população. Então, eu fico muito agradecido, viu, senhora Benedita, pelos seus apontamentos. O senhor Percy também, pela a sinceridade, a sensibilidade de poder ouvir essas indicações pontuais, tanto da vereadora Viviane, através do sindicato, como da senhora Benedita. Nós fizemos um levantamento também sobre as emendas impositivas, que nós vimos que estava defasada, porque as emendas elas fazem, a conta é sobre a arrecadação do município, né? Sobre as receitas correntes, é isso? Né? É. Então nós constatamos isso, que existia uma disparidade. Então, foi feito esse levantamento, então a gente corrigiu, fizemos um ofício ao Poder Executivo e prontamente, detectado o erro, foi atendido. Então, isso mostra, né, a lisura, né, no trato, com a sensibilidade, como o senhor falou, de atendimento daquela demanda que é necessária. Então, muito obrigado. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos vereadores. Também esqueci de mencionar aqui a presença do vereador Fabinho Alerta Verbal. Peço a palavra. Com a palavra. Oi. Posso falar? Me desculpe estar abusando da oportunidade, mas eu já ia pedir a palavra por um outro motivo, mas aproveitando a questão das emendas impositivas, uma questão que eu gostaria que vocês tomassem muito cuidado com relação às emendas impositivas que vocês consideram que ser para a área da saúde. Porque nem tudo aquilo que são emendas impositivas, 15% que é obrigatório, da emenda positiva é 15 ou 50, 60? 50? 50% que é ligado à área da saúde, ela tem que ser dirigida exatamente para ações de serviço de saúde. Teve um ano que vários vereadores fixaram essas emendas impositivas e jogaram para a Casa de Repouso de Jaú. Só que lá a Casa de Repouso de Jaú, ela não é caracterizada uma ação de saúde, embora ela esteja voltada para pacientes e familiares com a patologia de câncer. Mas, de acordo com a Lei 141, ela não se caracteriza com ações de saúde. Isso eu conversei com o pessoal lá da prefeitura, porque são emendas que estava sendo utilizado o percentual da saúde, mas não eram ações ligadas à saúde. Então, eu queria pedir para vocês que voltassem as emendas impositivas para a saúde, que a gente precisa muito, mas que tomassem esse cuidado com relação ao que são ações de saúde. Tá? Mas eu queria agradecer, Percy, muito obrigada pela consideração que você sempre teve por aquilo que eu tenho apontado nessas audiências públicas. E eu gostaria de pedir realmente que você tivesse assim, uma atenção muito especial, porque o Conselho Municipal de Saúde ele realizou uma conferência municipal de saúde, onde a secretaria aguardou essa conferência para estar formalizando o seu plano municipal de saúde, para contemplar as propostas que vieram desse cidadão que participou dessa conferência. E aí, uma das primeiras propostas, eu não olhei tudo, devo pedir desculpa, não olhei toda a lua, mas a parte que eu vi com relação à saúde, eu fiquei triste quando eu vi já no primeiro ano de 2022, uma proposta que está ali no plano, se vê claramente que não vai ser cumprida por falta de recurso orçamentário. Eu entendo o problema da prefeitura, a questão do orçamento público, mas eu gostaria que vocês vissem com muita atenção e dessem uma resposta para o Conselho com relação a essas propostas que estão ali nesse plano, porque são os conselheiros municipais de saúde que são os porta-vozes da população. E eles trouxeram propostas direto da população que participou dessas conferências. Muito obrigada, gente.
Muito obrigado, Benê. Suas contribuições são sempre pontuais e muito pertinentes às discussões que a gente traz aqui sobre orçamento. Sendo assim, declaro encerrados os trabalhos dessa noite. Agradeço a presença dos vereadores, a participação do público, agradeço a presença aqui do Percy, do Luiz Gonzaga e de todos que dedicaram um pouco do tempo para estar aqui hoje discutindo essa audiência pública sobre o orçamento do ano que vem. Muito obrigado. Eu agradeço. Oi, Fernando. Vamos.